Fala, turma! Mais uma aula de Química Analítica 2, com o professor José Antônio, vulgarmente conhecido, JP. Belezinha? Então, nesta aula, pessoal, respondendo, né, a parte de cálculos da aula prática. Na aula 1, qualquer dúvida vocês assistem, que eu vou deixar aqui no card, tratava de desenvolver uma prática para determinar a quantidade de ferro numa lâmina de Barbeá, tudo bem? Então, a gente demonstrou isso aqui, etapas por etapas, na aula prática. Agora, nesta aula, iremos mostrar para vocês como encontrar, né, a quantidade de ferro nessa lâmina de Barbeá, que é o objetivo maior da aula, correto? Só que, para isso, o método que aqui foi aplicado foi a permanganometria. Método permanganometria significa que vamos utilizar o permanganato de potássio, que é um sal de coloração bem intensa, né, violeta, bem intensa, e que ele vai ser o nosso titulante. Pelo processo da volumetria de oxirredução. Então, durante o decorrer da aula, eu vou mostrar para vocês as semi-reações de redução, tanto do permanganato quanto do íon de ferro, né? Mostrando que as espécies, elas vão passar pelo processo de oxirredução. Agente oxidante, agente redutor. E com isso nós vamos mostrar como obter a equação global e aplicando a estequiometria chegaremos ao teor de ferro nessa lâmina de Barbeá, tá? Então o procedimento aqui é volumetria de oxirredução usando o método de permanganometria. O nome já fala que é o permanganato, o MnO4-, né, de potássio. Então, queridos, vamos prestar bem atenção o que é que aqui o JP ele esquematizou para poder você lembrar da aula prática através desse mapa mental aqui que eu fiz para facilitar a tua interpretação junto comigo. Vamos lá. Primeiramente, pegou-se uma balança, né? E registrou a massa da lâmina de Barbeá, metade. Pegamos a metade da lâmina de Barbeá, colocamos sobre uma balança, e a balança registrou uma massa de 0,257 gramas. Então, eu tenho a massa inicial da lâmina, metade, de Barbeá, registrada a sua massa. Então, você anota esse dado aí. Beleza? Como está aqui na balancinha aqui, é através desse esquema. Depois, queridos, adicionou em 1 Becker, na capela, de ácido sulfúrico concentrado, na concentração de 3 molar, 50 ml desse ácido para fazer a dissolução, né? Para fazer a digestão dessa lâmina de Barbeá. Então, a capela, lá eu pipetei 50 ml do ácido sulfúrico, na concentração de 3 molar, passei para 1 Becker, e nesse Becker colocamos a metade da lâmina de Barbeá dentro desse Becker, para acontecer a dissolução, né? O ácido ali já atuando como uma espécie de catalisador, para poder fazer com que a lâmina passasse por um processo de dissolução, ela desmanchar, ela ser, digerida pelo ácido sulfúrico concentrado. E com isso, para aumentar a cinética da reação, levou para uma chapa aquecedora. Aqueceu até a digestão completa da lâmina. Isso numa chapa aquecedora, por volta ali de seus 170 graus
Celsius. Beleza? Com isso, temperatura, ácido concentrado são fatores que fazem com que aumente a cinética da reação. E com isso, você aqui já pode descrever a reação inicial do que aconteceu, microscopicamente, nessa etapa. Ferro mais ácido sulfúrico. O que foi que aconteceu? Nesse momento, o ferro, ele conseguiu deslocar o átomo de hidrogênio do ácido sulfúrico, formando assim, então, o sulfato ferroso. E liberou o gás hidrogênio. Por isso que deixamos esfriar, para depois filtrar, e enquanto aquecia, era tampado com vidro relógio, para evitar esse gás hidrogênio ele se escapar, ir para o espaço. Então, a gente tapava, né, enquanto estava sendo aquecido, porque ali ia ter aqui, liberação de gás. Então, uma reação de simples troca, ou deslocamento. Depois eu te mostro aqui na tela essa etapa que aconteceu aqui intermediariamente. Depois disso, querido, deixou esfriar. Depois de esfriado, olha só o que é que nós fizemos. Filtrou. Trouxe para cá todos os 50 ml, né, junto com as partículas agora da lâmina dissolvida. Ali eu já conseguia ter, né, os íons de ferro, 2+. E aí montamos esse sistema, né, funil, papel filtro e Erlenmeyer. Colocamos aqui e deixamos a filtração acontecer pela gravidade. Uma filtração simples. Com isso, o filtrado aqui foi obtido no Erlenmeyer. Né? Esse filtrado foi obtido ali no Erlenmeyer. Começou a ter uma coloração, né, meio que esverdeada. Tá? Começou a ter uma coloração meio que esverdeada ali enquanto acontecia essa dissolução. Coisas que vocês observaram na aula passada. Depois de feita a filtração, obteve, né, tirou, na verdade, essa quantidade aqui do filtrado, passou para um balão volumétrico. De quantos ml? 100. E completou com água até o traço de aferição. O balão volumétrico de 100, correto? Então, por isso que está aqui o símbolozinho mostrando que adicionou água, junto com o filtrado, que ali eu tenho sulfato ferroso mais gás hidrogênio, reagindo, e colocamos dentro desse balão volumétrico de 100 ml, completamos o restante com água, fazendo várias lavagens, até completar e respeitar o traço de aferição do balão volumétrico. Partindo daí, então, tirou-se uma alíquota. De quantos ml? 10. Então, balão volumétrico, solução, estoque. A partir dela, fazer análise quantitativa, por meio da titulação, por volumetria de oxirredução. Aí, o que acontece? Retirou-se uma alíquota de 10 ml para o Erlenmeyer, o novo Erlenmeyer, porque nós fizemos em triplicata, né? Usamos 3 Erlenmeyer com amostras com alíquotas de 10 ml cada um. Por isso que esse Erlenmeyer aqui com 10 ml, da amostra aqui já do filtrado, passou para esse Erlenmeyer de 10 e ele veio para o sistema da titulação. Olha só, suporte universal, Erlenmeyer contendo 10 ml lá do filtrado, porque aqui eu já tenho íons de ferro mais 2, preciso determinar o teor, quantos por cento de ferro tem nessa lâmina que foi pesada. E para isso, queridos, para ganhar tempo, dentro da bureta foi preenchida com permanganato de potássio, tá? Na concentração de 0,1 molar. Primeiro volume gasto na primeira titulação dos 10 ml, 0,5 ml. Com isso, o titulado aqui, que eu tenho aqui, o titulado contendo íons de ferro 2+, a titulação indicou o ponto de parar quando obteve uma coloração levemente rósea. Por quê? O permanganato de potássio, ele já atua como o próprio indicador em meio ácido.
Então, quando se utilizou o ácido sulfúrico, exatamente isso, porque ele já é um agente oxidante. E, em meio ácido, ele já atua como o próprio indicador. Então, de uma cor bem intensa, violeta, ele mostra no final uma coloração rosa, indicando o ponto de equivalência, o ponto de viragem. E com isso nós fizemos a leitura na bureta, 0,5. Completou-se a bureta novamente, até a marca do 0, né? 50 ml preenchido da bureta. Trouxe o segundo Erlenmeyer com 10 ml novamente e começou a titular. E você agitando aqui embaixo, titulando, né? Gotinha em gotinha. De repente, consumiram mais 0,6 mililitros do permanganato de potássio na segunda titulação. Obteve uma coloração rosa. Vejam que os volumes estão bem próximos. Depois, e último, veio o terceiro Erlenmeyer para cá, com os 10 ml. Preencheu sempre a bureta, nunca trabalha com o volume já gasto dali para baixo, você sempre completa. São regras técnicas de laboratório de trabalhar com as vidrarias e a titulação. Preencheu, colocou aqui e começou a agitar. E fazendo a titulação. Com 0,6 ml consumido, parou. Obteve a coloração levemente rosa, e aí a gente viu que teve uma triplicata. Uma triplicata realizada com o titulante, que foi o permanganato de potássio, na concentração de 0,1, uma solução padrão, tá? Uma solução padrão, porque tem a concentração e a média dos volumes aqui consumidos. Então, essa é uma solução padrão. O que está sendo titulada, né? O que está sendo titulada é uma solução problema. Precisa achar o problema. O X da questão, que no caso é quantos por cento de ferro tem nessa lâmina de barbear. Ou a concentração também expressa, se você quiser, em mol por litro. Tá? Aqui, quando você encontra o teor, você pode usar a relação das fórmulas para encontrar outras concentrações em cima do teor de ferro obtido. Tá bom? Aí o que acontece? Solução padrão e solução desconhecida, uma solução problema. Então, precisamos aqui achar a quantidade de ferro, tá? Sempre trabalhando com a questão de mols. Por isso que é importante ter esses dados anotados e fazer agora os cálculos para chegar a esse resultado. O que eu quis mostrar aqui na tela foi simplesmente como nós percorremos dentro do laboratório na prática, para que vocês pudessem acompanhar aqui. Desde a pesada, a dissolução da lâmina em ácido sulfúrico concentrado, com aumento da temperatura, né, a 170 graus, para acontecer digestão mais rápidas. Depois fez a filtração, obtendo aqui um filtrado, a partir dessa reação de ácido sulfúrico com ferro. Passou para o balão volumétrico de capacidade 100 ml, completou o volume com água, fazendo várias lavagens aqui do filtrado. E aí, o que é que acontece? Tiramos uma alíquota de 10 ml e fomos fazer a titulação em triplicata. 3 Erlenmeyer com 10 ml e 3 volumes gasto respectivo para cada Erlenmeyer. Com isso, a gente parou o processo da volumetria de oxirredução. Por quê? Atingiu uma coloração levemente rósea. Tudo bem, pessoal? Agora nós vamos apagar o que está na tela e começar a descrever os cálculos. Então, momento esse de trabalharmos com organização, tá? Depois de ter feito esse esquema aqui para dar uma relembrada, você agora vem para a reação, né? Então, vamos lá colocar os dados aqui. Ó. Quando deixa eu colocar para vocês aqui uma reação que aconteceu do ferro mais o ácido sulfúrico. Que é importante, foi uma reação que
aconteceu? Onde o ácido sulfúrico, na concentração de 3 molar, ele pegou a laminazinha de ferro, de barbear, junto com uma temperatura de 170 graus, e moeu. Vamos dizer assim, dissolveu legal. E com isso, o ferro, ele é mais reativo do que o hidrogênio na fila de reatividade dos metais. Então, o que é que aconteceu? O ferro deslocou o hidrogênio daqui. Quando deslocou o hidrogênio, olha o que é que aconteceu. Ferro fala assim, hidrogênio, eu sou mais reativo, dá licença. Tira o hidrogênio de canto. E aí ele assume o grupo sulfato. Nesse momento aqui, você tem o sal. Sulfato ferroso. Por quê? O sulfato aqui tem carga -2 e o ferro 2+. E com isso liberou o gás hidrogênio. Por isso que enquanto estava sendo aquecido, o becker estava tampado com vidro relógio, para evitar que gás fosse dissipado. Quem era o gás ali? Vapor d'água? Não, foi o gás de hidrogênio, porque a reação te descreve isso. Por isso que é importante começar a escrever o quê? As reações. Toda titulação precisa descrever as reações que ocorrem. Mesmo que vocês não utilizem elas, né, lá no cálculo final, mas você vai demonstrando as etapas, até chegar a obter a equação global eletroquímica, né, de uma oxirredução aqui. Sulfato ferroso. Então, eu tenho aqui, ó, ferro, 2+, mais SO4, 2-, mais o gás hidrogênio. Fazendo aqui a apresentação dos íons, tá? Para que vocês enxerguem bem os íons, porque o foco nosso aqui, ó, é o 2+, é o ferro. Certo? Por isso que lá dentro do Erlenmeyer, na solução sulfato ferroso, que teve uma coloração assim, bem esverdeada, que você acabou de ver na aula prática, então o que é que acontece? Ali é o foco da aula, determinar essa concentração de 2+ na lâmina de barbear. Então, 2+ está aqui obtido, ponto. Mais o sulfato. Então, o que interessa? O ferro 2+. Sulfato vai ficando em solução, espécies, né, de cargas negativas, denominadas de ânions. Então, essa etapa aqui aconteceu enquanto o ácido sulfúrico mais o ferro foram aquecidos, formando o sulfato de ferro 2 e liberação de um gás. Ponto. Beleza? Agora, vamos para as semi-reações de redução. Semi-reações de redução. De quem? MnO4-. Isso aqui é quem? Esse é o permanganato de potássio. Então, eu estou utilizando o quê? O permanganato. Mais hidrogênio meio ácido, porque aí eu represento o hidrogênio do meio ácido, tá? Hidrogênio do meio ácido. Setinha. Mn2+, mais água. Mais água. Certo? Mais 5 elétrons. Então, isso aqui, pessoal, eu tenho a semi-reação de redução do íon permanganato. Vamos balancear a equação. Manganato, aqui vou colocar quanto para acertar? 4. 4 vezes 2, 8. Aqui fazendo o acerto dos coeficientes. 8. 8 hidrogênio mais, 4 vezes 2, 8. Oxigênio tem 4, aqui tem 4. Então, para não alterar aqui, vai ser 1, correto? Então, 1 mol de permanganato mais 8 mols do íon H+. Aqui tem o ganho de quantos elétrons? 5 elétrons.
Quem que ganhou 5 elétrons? O íon manganês. Nós vamos fazer isso aqui para vocês agora. Manganês 2+, e liberação de água. Então, essa aqui é uma redução do íon permanganato de potássio. Vejam só. Vamos definir isso aqui. Por que MnO4 menos? Porque qual é a carga do metal aqui que você tinha inicialmente aqui presente? Não era o potássio? Então, eu tirei o potássio e deixei só o íon. Permanganato. MnO4 menos. Querido, quanto que é a carga do manganês aqui? O NOx, não sabemos. X. Menos 4 vezes... Qual que é o NOx do hidrogênio? Não é menos 2? Esse oxigênio aqui, ó, ele tem carga menos 2. Não está escrito aqui, mas nós sabemos que o oxigênio, ele tem carga menos 2. Porque ele é da família 6A, precisa de quantos elétrons? 2 para estabilizar. 8. Que é igual à carga do ânion. Qual é a carga do ânion aqui? Do conjunto todo. Tudo isso tem que ser igual a quanto? Menos 1. Então, X menos com menos. Mais 4 vezes 2, 8, que é igual a menos 1. X é igual. O que é que você tem aqui? Menos 1. Menos, que aqui é do 4 vezes 2, por isso que a carga do oxigênio é menos. Tá? Então, aqui você vai ter o quê? 4 vezes 2, 8. Menos 1. Menos 1. E menos 8. Deixa eu considerar a carga, perdão aqui, tá? A carga do permanganato. Dele todo. A carga do potássio aqui, mais 1. Do manganês, X, menos 4 vezes a carga do menos 2, que a carga do oxigênio é menos 2, igual a 0. Então, 1 mais X, menos com menos, mais 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8, que é igual a 0. Então, o que é que você tem aqui? X é igual a 0 menos MnO4. Tem que dar 7. Tem que dar 7. Só um minutinho aí, pessoal. Enquanto determina aí a carga. Dando continuidade, então, X para determinar a carga aqui, X menos 4 vezes 2, que é a carga, dá menos 8, que é igual a 1. Correto? X é igual a menos 1 mais 8. X é igual a 7. Então, a carga aqui do manganês, nesse momento, ó, você tem o NOx igual a 7. Certo? O X é do manganês, não sei qual é a carga dele, quero saber, para poder ver se vai aumentar ou diminuir o NOx.
O oxigênio é 4. Vezes a carga do oxigênio que está subentendido aqui por dentro é menos 2. Então dá menos 8, igual a menos 1. Menos 1, passo menos 8 para lá, mais 8. Com isso, resolvendo, x dá 7. Então, aqui a carga do manganês é 7. Então, marca lá. A carga do manganês lá no produto é 2. Então, o que é que acontece? Se do lado de cá é 7 e do lado de lá são 2, então significa que aumentou ou diminuiu? Diminuiu o NOx. Se diminuiu o NOx, o que é que aconteceu com ele? Reduziu. Ele reduziu. E com isso, qual foi a variação do NOx? Qual foi a variação do NOx aqui, pessoal? Qual foi a variação? 7 menos 2. A variação do NOx do manganês foi igual a 5 elétrons. Por isso que nós temos aqui o ganho de 5 elétrons na semi-reação, né? Teve aquele momento inicial aqui que eu fui determinar aqui o NOx e acabei, como se diz, misturando umas coisas outras aqui, né? Coisa besta, né? Cálculo pequeno aqui, né? E aí a gente vê que o manganês, inicialmente, ele tem carga 7 e no final ele tem carga 2+. Significa que quando diminui o NOx, é que ele reduz, tá? Ele reduz. Então, ele é um agente oxidante, porque contém esse elemento manganês que sofreu redução, ganhando 5 elétrons. Tudo bem? Por isso que ele tem 5 elétrons. E aí, o balanceamento você faz de modo que esses 5 elétrons aqui, na reação, ele vai ser cortado, vai ser simplificado. Mais 4 mols de moléculas de água. Por outro lado, você tem o ferro que é mais 2, certo? O ferro mais 2, ele vai, na verdade, o quê? Oxidar, porque não foi ele que sofreu o desgaste lá na reação com o ácido sulfúrico? Sim, então ele vai sofrer o quê? Uma oxidação. Uma oxidação. Então, o ferro 2+, ele vai virar ferro 3+. E com isso, ele também vai ter que perder 5 elétrons. 5 elétrons. Por que 5 elétrons? Porque o manganês, você viu aqui, que ele vai ganhar 5 elétrons. Então, na oxidação do ferro, ele vai perder esses 5 para o manganês ganhar. Então, quando o NOx aqui, ó, o NOx do ferro 2+, vai para o ferro 3+, significa que houve o quê? Um aumento na carga. Se aumentou o NOx, de 2 foi para 3, significa que ele oxidou. Significa que ele oxidou. Então, se ele oxidou, é porque você está vendo ele sair de 2 para 3. Aumentou a carga. Toda vez que a espécie aumentar o NOx, numa reação de oxirredução, você já sabe que ele vai oxidar. Então, ele vai ser o agente redutor. Tá? O agente redutor, porque contém a espécie que sofre essa oxidação, que no caso é o ferro. Tudo bem? E o permanganato, ele é um agente fortemente oxidante. Tem elemento que vai provocar esta redução, vai ter esta redução. E aí, com isso, aqui o ferro descobrimos que oxida e o manganês aqui reduz, tá? Poderia até colocar o potencial de redução, né? Quantos volts cada uma dessas semi-reações apresentava, para calcular até a diferença de potencial. Ou a força eletromotriz aqui, se você achar por necessário acrescentar essas informações, tá? Então, eu tenho a oxidação do ferro 2 para o ferro 3, perdendo 5 elétrons. E, modéstia à parte, o manganês ganha esses 5 elétrons. Vamos montar agora a equação global geral dessa reação aí que envolve a redução. Certo? Então, aqui nós já vamos colocar essas informações agora na equação global. Então, eu tenho, ó, manganês
permanganato, mais 8 mol do H+, mais o ganho de 5 elétrons, formando o manganês 2+, mais 4 mols de molécula de água. O ferro, ele está oxidando. Ferro 2+, setinha, vai oxidar para o 3+, perdendo 5 elétrons. Olha lá. Com isso, nós temos a equação a ser obtida, a global. Eu estou fazendo isso aqui detalhadamente para compreender, pessoal, como que chega a elaboração dos resultados e discussões de uma aula prática, por meio desses resultados aqui. Olha só, 5 elétrons eu tenho nos reagentes, 5 elétrons eu tenho no produto. Então, um está antes da setinha e o outro está depois da setinha. Você corta. Por isso que o número de elétrons que perdem e que recebem, né, na oxidação e redução, você tem que ter o mesmo número de elétrons. E aí você balanceia. Ó, o que é que foi que sobrou agora? Olha a equação global. Mn, O4 menos, mais ferro 2+, mais 8H+, que é meio ácido, depende do pH, Mn mais 2, mais ferro mais 3, mais 4 mols de molécula de água. Essa é a equação da oxirredução final de tudo que aconteceu na hora da titulação, usando o permanganato na boreta, que é o titulante, e o sulfato ferroso lá no Erlenmeyer, que o foco maior nosso era o 2+. Está acontecendo aqui, ó. Então, aqui você percebe tudo que a gente já descreveu. O manganês aqui tem carga 7. O outro lá tem carga 2. 7 para 2, redução. Então, tá aqui, redução. Aumentou. Aumentou não, perdão, diminuiu quanto? 5 elétrons, tá aqui. E de 2, o ferro 2 foi para o ferro 3. Então, aumentou. Então, o que é que acontece? A oxidação. E com isso, temos aí aqui faltou o número 5, né? Aqui faltou o número 5, que são 5 elétrons. 5 aqui e 5 lá. E aí nós fechamos a equação global, certo? A partir dessa equação global agora, dá para a gente determinar a proporção dos coeficientes. Aqui eu tenho 1 mol e aqui eu tenho 5 mols de ferro. 1 mol do permanganato e 5 mols de ferro. O que é que nós temos que trabalhar? Número de mols dos cálculos lá que foram obtidos. Lembram? Então, eu tenho a concentração do permanganato de potássio foi de 0,1 molar. O volume é o volume médio. O volume médio dos 3 que a gente obteve lá nas triplicatas. Então, o volume médio foi 0,5 mais 0,6 mais 0,6 dividido por 3. Aí, com isso, fazendo a continha, nós vamos chegar ao resultado 0,6 mais 0,6 mais 0,5, que é igual a 1,7. 1,7 dividido por 3. Dividido por 3. Aí encontramos o volume médio igual a 0,56 ml. De quem? Do permanganato de potássio. O que é que está faltando? Trazer esses números aqui em mols para cá. Porque o do ferro nós vamos achar. Porque é o problema, né? Quando se fala de ferro, nós temos que achar o teor. Agora, como que eu acho o número de mols aqui do permanganato de potássio? Para achar o número de mol do permanganato de potássio, vou apagar essa parte aqui de cima. Apagar aqui a parte de cima. E tem uma fórmula que diz o seguinte: molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume da solução em litros. Do permanganato, qual é a concentração? 0,1. Número de mols, vamos achar.
Qual o volume em litros? O volume em litros é você dividir isso aqui, querido, ó, por quanto? Por 1000, certo? Você dividir aquele volume ali por 1000 para obter o resultado do volume em litros, beleza? Aí você pega 0,56 e divide por 1000. Então, aqui você vai colocar 5,6 vezes 10 a menos 4. O volume em litro. Multiplicação cruzada. N1 é igual vezes o volume em litro vezes 0,1. Então, o número de mols. 5,6 vezes 10 elevado a menos 5. O quê? Mol. De quem? De quem? Do MnO4 menos. Então, você tem ali o cálculo do permanganato. Traz o número de mols para cá. 5,6 vezes 10 a menos 5 mols do permanganato. Estou fazendo essa coluna aqui do permanganato, essa coluna aqui do ferro 2+. Beleza? Resolvendo aqui a multiplicação cruzada, 5,6 vezes 10 a menos 5, multiplicado por 5, que é igual 2,83 vezes 10 elevado a menos 4 mols. De quem? Do ferro 2+. Então, você acaba de encontrar ali, mostrar para vocês lá, acaba de encontrar o número de mols de ferro 2+. Partiu-se dessa fórmula lá inicial para encontrar o número de mols de ferro. O que é que você utilizou para achar o número de mols? Achou a concentração que já foi dada no enunciado da questão, está lá, né, no roteiro, 0,1. O volume médio, a soma dos 3 volumes gastos na bureta, dividido por 3. Você obteve um volume de 0,56 mililitros. Dividindo isso aqui por 1000, você achou o volume em litros. Tá aqui, ó, o volume em litros. Multiplica pela concentração molar do permanganato de potássio. Então, aqui você está encontrando a concentração, ó, a concentração do permanganato de potássio. Multiplicou cruzado esses dois aqui, você acaba encontrando o número de mols do permanganato aqui, ó. Foi o que eu fiz lá em cima. Vou mostrar para você lá em cima. Olha lá. O que tem aqui em cima é o número de mols aqui do permanganato de potássio, com os volumes gastos e a concentração dada. Ponto. Com isso, achamos o número de mols na proporção aqui de ferro. Beleza? Agora, o que precisa achar? A massa de ferro. A massa de ferro. Então, um mol de ferro, 2+, tem massa de quanto? 56 gramas. Aonde está isso aqui, JP? Onde você encontrou 56 gramas? Na tabela periódica. Na tabela periódica. O que é isso aqui? A massa molar. Na tabela periódica, você tem a massa do ferro, 56 gramas por mol. Então, isso aqui está lá, na tabela periódica, 56 gramas por mol. Massa molar do ferro. Então, se um mol tem 56 gramas, e a quantidade de mol que você acabou de encontrar ali embaixo? Correspondente. Que foi de quanto? 2,83 vezes 10 a menos 4 mol de ferro. Vai ter quantos gramas? Tá? Aí você tem a quantidade de mol de ferro obtida aqui, ó, no enunciado aqui embaixo, tá? Então, você pega lá, vezes 10 a menos 4, multiplica por 56. Achou uma massa igual a 0,0158 gramas de ferro 2+. Então, essa é a massa de ferro existente
né, a massa de ferro existente de íons 2+, né, na lâmina de ouro. A massa na lâmina de ouro, não, na lâmina de barbear, perdão. Na lâmina de barbear eu tenho aqui, ó, já encontrado essa massa. Agora, quantos por cento isso aqui corresponde? Para finalizar o exercício aqui da aula prática. Então, aqui nós temos a massa calculada. A massa pesada foi 0,257. Tudo bem? Vamos mexer lá agora. Analisem aí um pouquinho para poder a gente apagar lá e fazer o cálculo. Sempre prestando muita atenção, tá? Para determinar o teor por meio desse método quantitativo, que é muito importante. Análise, né, quantitativa na química analítica, trabalhando aqui a permanganometria. Existem outros métodos também, só que não para determinar aqui manganês, cálcio, peróxido de hidrogênio, entre outros íons metálicos. Existe também a iodometria, a dicromatometria, e para cada método desse, determina-se um composto, né? Determina-se um composto. Vamos lá. A massa pesada, inicialmente, foi de 0,257 gramas, correto? A massa calculada foi de 0,0158 gramas. Então, você chegou a essa massa calculada. O que é que você vai ter? O teor. Como que eu vou calcular o teor? 0,257 gramas está para 100%. A massa calculada, 0,0158 gramas, vai estar para X. Então, você vai agora resolver o X da questão de fato. Aí você tem 0,0158 vezes 100 dividido por 0,257, que é igual a 6,17% de íons de ferro 2+. Chegamos ao fim da questão. Pessoal, então, para chegar a essa parte aqui, ó, você sempre trabalhando com regrinha de 3. Então, você tem a massa pesada, que foi lá no início do procedimento, da prática, a massa total, 100%. Dessa massa total, quantos de ferro tem? 0,0158 gramas. Está para X. No que você multiplicou cruzado, eu já fui direto lá e multipliquei, você multiplicou cruzado e dividiu por 0,257, olha quantos por cento de ferro tem na lâminazinha. 6,17. É de ferro. E o que falta são outros metais ali presentes. Entendeu? Para formar a lâminazinha a metade da lâmina de barbear. Tudo bem? A chamada famosa gilete. Tudo jóia? Então, pessoal, 6,17% em massa de ferro. Então, de 100% lá, ó, você tem isso aqui. E nessa massa encontrada, corresponde a 6,17. Aí você pode fazer a comparação com o da literatura, que é na faixa de 10%. Então, em consideração à margem de erro, em função de não ter umas condições adequadas, né, alguns erros sistemáticos, a gente chegou próximo ao que tem informado na literatura, 10%. E outra, o cálculo aqui obtido, os resultados aqui obtidos, é de acordo com a nossa análise. Claro que a gente vai e busca a comparação para validar os dados, né, comparativo. Então, sempre organizando aí para vocês essa parte de cálculo estequiométrico. Então, aqui ficamos com a discussão e os resultados
dessa aula prática de determinar a quantidade de ferro numa lâmina de barbear, utilizando o método permanganometria por meio da volumetria de oxirredução, onde uma espécie oxida e a outra reduz. Lembrando, o permanganato de potássio ele é um agente oxidante, porque ele tem o manganês que vai sofrer a redução. Já o ferro, ele é um agente redutor, porque contém a espécie que vai sofrer a oxidação, de 2+ para 3+. E com isso, obteve-se uma equação global, e dentro dessa equação global, fizemos a estequiometria e chegamos a um resultado de 6,17% de massa de ferro naquela metade de lâmina pesada. Mais uma aula de Química Analítica com o seu professor José Antônio Pereira. Um abraço. Qualquer dúvida, assista a aula 1, a aula 2, organize seus dados e até a próxima, com outra aula prática de Analítica 2.